Senhor, Tu és santo, Tu és muito bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é incrível. A Sua graça e o Seu amor e a Sua misericórdia que é derramada sobre as nossas vidas, como somos gratos. Mais um dia, Senhor, deste para nós. E nós Te louvamos e Te exaltamos e aproveitamos essa oportunidade, estando aqui amanhã, para poder conhecer e estudar um pouco mais da Tua palavra e iniciar nosso dia desta maneira, honrando ao Senhor, buscando ao Senhor, exaltando Seu santo nome, porque o Senhor é merecedor de todo louvor, de toda honra e de toda glória, porque o Senhor é maravilhoso. Te agradecemos, Pai, pela bondade, te agradecemos, Senhor, pelos pequenos detalhes que o Senhor tem colocado e cuidado de nós, Pai. Precisamos estar com os olhos abertos e atentos o tempo todo para ver a bondade do Senhor em nossas vidas a cada segundo. Nós te louvamos e te exaltamos, Senhor. Te peço pela nossa nação, te peço por este povo, que o Senhor traga um avivamento ao Brasil, que o Senhor traga um despertar, Senhor. Um abrir dos olhos, dos ouvidos e principalmente da boca, Pai, para que o seu evangelho seja proclamado, para que o evangelho do reino seja levado a outras nações através do teu povo, para que o seu nome seja glorificado através disso, Senhor. Te peço ali por Israel, Pai, que o Senhor venha trazer paz a Jerusalém, que o Senhor venha estar movendo o coração daquele povo para que haja quebrantamento, que o Senhor traga santidade ao povo de Israel, que o Senhor traga transformação para o povo judeu e que eles venham reconhecer que Jesus é o Messias, para a honra e para a glória do teu santo nome. Espírito Santo, vem nesta manhã falar aos nossos corações, que através da tua palavra, que através dessa leitura, possamos ser ministrados, possamos ser transformados. Traga, Senhor, compreensão da tua palavra. Muitas vezes há temas, há textos que é difícil de entendermos, Pai, mas que o Senhor abra os nossos olhos, abra a nossa mente para que possamos compreender o que o Senhor quis dizer a Ezequiel lá naquele tempo e o que é para nosso tempo agora, que possamos pegar isso, Senhor, e usar para as nossas vidas, para que o seu nome seja exaltado e glorificado. Espírito Santo, guia os nossos passos nesse dia, que eu não desejo viver se não for segundo a tua vontade, segundo o teu querer e segundo os teus caminhos, Pai. Então, faça a sua vontade nesse dia, ministra aos nossos corações, seja conosco o resto do dia e seja conosco nessa leitura, para que possamos viver segundo a tua vontade. Abençoa a vida de cada um aqui e que o Senhor continue falando conosco, porque o Senhor é merecedor de todo o reino, é do Senhor todo o reino, todo o poder e toda a glória. Amém. 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 Bom dia, Vanderlei. Bom dia, Tudo bom? tudo bom? Então a gente leu até o 14, agora Ezequiel 15. Jerusalém é uma videira inútil. É muito interessante, porque o Senhor sempre comparou Jerusalém com uma videira, né? E depois ele começa a comparar o seu povo como uma videira, né? A gente vai lá em João 15, ele compara aqueles que servem ao Senhor como uma videira, o qual ele poda para dar mais fruto ou corta fora quem não está dando fruto. Então, Ezequiel 15 está assim, versículo 1. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, de todos os ramos das árvores das florestas, o que acontece com a lenha da videira? Será que essa madeira pode ser empregada para fazer alguma obra? Será que é possível tirar dela uma estaca para pendurar objetos? Eis que é jogada no fogo para ser queimada.
Se o fogo queima as duas extremidades e o meio fica também carbonizado, será que serve para alguma obra? Ora, se já não servia para nada quando estava inteira, muito menos servirá para fazer alguma coisa depois que o fogo a queimou ou estiver carbonizada. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como a lenha da videira entre as árvores da floresta, que entreguei ao fogo para ser queimada, assim entregarei os moradores de Jerusalém. Voltarei o rosto contra eles. Mesmo que saiam do fogo, o fogo os consumirá. E vocês saberão que eu sou o Senhor, quando tiver voltado o rosto contra eles. Tornarei tornarei a terra em desolação, porque cometeram graves transgressões, diz o Senhor Deus. Bem simples, né? A madeira da videira não serve para nada, a não ser dar fruto. Você pulou uma frase ali depois do 7. E vocês saberão. Voltarei o rosto contra eles, mesmo que saiam do fogo, o fogo os consumirá, e vocês saberão que eu sou o Senhor, quando tiver voltado o rosto contra eles. Tornarei a terra em desolação, porque cometeram graves transgressões, diz o Senhor Deus. Amém. Mas é isso, né? A madeira da videira não serve para nada além do que dar frutos, além do que crescer. Até depois de arrancada, ela não serve, ela é fininha, né? A videira, praticamente, ela é como se fosse uma madeira, A né? videira é a da uva? É da uva. Não. Fininha, né? Então você vai fazer o que com ela? Além de dar frutos. Então então o Senhor está mostrando isso, né? Que ou você dá fruto, porque depois que você for arrancada e for queimada, não serve para mais nada. Você viu a responsabilidade que temos de produzir frutos espirituais, né? Em Sim. nossas vidas. Nossa. Bom dia, Gláucia. A gente está lendo o Ezequiel, a gente acabou de ler o capítulo 15. E aí a gente vai lá, né, para João 15, né, que ele fala que vai cortar fora, e depois que corta fora a madeira da videira, o que acontece? Fogo. Não tem outra serventia. Então ela seca e queima, né? Então temos que dar frutos para não ser arrancados, assim como o povo de Israel aqui está sendo arrancado, cortado fora da videira, né? É preciso produzir frutos de justiça, né? Para ser útil, valioso aos olhos do Senhor. E é interessante que a gente viu até aqui em Ezequiel que tudo é o Senhor tentando mostrar para o seu próprio povo quem é Deus. Então ele termina, né? Para que eles mostrem, para que eles vejam que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor. Então Ezequiel ele está ali para mostrar, olha, o Deus que vocês estão servindo não é o Deus correto. Vocês estão abandonando o Deus único e verdadeiro. Então eu vou trazer provas, dificuldades para que vocês entendam quem é Deus. Vamos para o 16? A infidelidade de Jerusalém. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, mostre a Jerusalém as suas abominações e diga-lhe, assim diz o Senhor Deus a Jerusalém. Quanto à sua origem e ao seu nascimento, você procede da terra dos cananeus. O seu pai era amorreu e a sua mãe era heteia. Quanto ao seu nascimento, no dia em que você nasceu, não lhe cortaram o cordão umbilical, nem a lavaram com água para que ficasse limpa, nem a esfregaram com sal, nem a enrolaram em panos.
Você pode falar um pouquinho sobre isso? Acho que vai ser longo. Ele fala assim, filho do homem, mostra Jerusalém. Quanto à sua origem, ele quis dizer que não veio de Cristo? É isso? Porque ele fala assim, ó, quanto à sua origem e ao seu nascimento, você procede da terra dos cananeus. O seu pai era amorreu, sua mãe era heteia. Quanto ao seu nascimento, no dia em que você nasceu, não lhe cortaram o cordão umbilical, então ele ficou preso nos pecados. Isso? É o que parenta, né? Ah, tá. Parenta também que não foi cuidado, né? Que tá Hum, largado. porque não rompeu, não foi para frente para produzir frutos com Cristo, né? E você percebe que não há cuidado, né? E a gente Hum, também que não tem Cristo, né? Ele tá falando de um povo. ó, nem lavaram com água que ficasse limpa, nem esfregou com sal, nem enrolou em panos. Ah, compreendi. 5. Ninguém olhou para você com piedade para lhe fazer qualquer dessas coisas, compadecendo-se de você. Pelo contrário, no dia em que você nasceu, você foi jogada em campo aberto, porque tiveram nojo de você. Quando passei por perto e vi que você se revolvia no seu sangue, eu lhe disse: ainda que você esteja coberta de sangue, fique viva. Sim, ainda que você esteja coberta de sangue, fique viva. Bom, quem diz, ainda que você esteja coberto de pecado, né? Fique viva, né? Sujeira. 7. Eu a fiz crescer como uma planta do campo. Você cresceu, se desenvolveu e ficou muito bonita. Os seus seios tomaram forma, os cabelos cresceram, mas você estava completamente nua. Quando passei de novo por perto e olhei para você, eis que você tinha chegado à idade do amor. Estendi sobre você as abas do meu manto e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e entrei em aliança com você, diz o Senhor Deus, e você passou a ser minha. Então eu a levei com água, limpei o sangue que a cobria e a ungi com óleo. Também a vesti com roupas bordadas e lhe dei sandálias feitas com couro da melhor qualidade. Eu a cingi de linho fino e cobri de seda. Também a enfeitei com joias, braceletes nas mãos e um colar no pescoço. Coloquei um pendente em seu nariz, brincos nas orelhas e uma linda coroa na cabeça. Assim você foi enfeitada com ouro e prata. As suas roupas eram de linho fino, de seda e de bordado. Você se alimentou da melhor farinha, de mel e azeite. Você era muito bonita e chegou a ser rainha. A sua fama correu entre as nações por causa da sua beleza, pois você era perfeita por causa do meu esplendor que eu tinha posto sobre você, diz o Senhor. Como é bom estar na presença de Deus, né? E é interessante, né? Porque Ah, meu Deus. ele tá usando a referência de um bebê, né? Ele começa por um bebê. Aham, E ele quando coloca ali, ele tá falando de Jerusalém. Ele tá falando da cidade de Jerusalém. Então ela, quando ela foi criada, ela não era do povo de Deus. Era hetitas uhum, e cananeus. Então ela aham, era pesada, ela foi jogada, ela era suja em sangue no pecado. sim, Depois o Senhor conquistou Jerusalém e ele colocou o seu manto sobre ela. Então ele está mostrando aqui, olha que coisa incrível. Ele está mostrando como é o cuidado de Deus. coisa linda. Precisa prestar atenção nisso, que quando estamos entregues ao Senhor, como Ele cuida de nós. Então ele está Enfeita, né? Põe dando um bordado, exemplo de um homem sim, justo cuidando de uma mulher. muito lindo. 15. Mas você confiou em sua beleza, quer dizer, né? Eu não preciso de que alguém me enfeite, eu confio na minha beleza. Mas você confiou em sua beleza, sua fama, fez com que você se prostituísse. Ela se achava muito bonita, né? E você se ofereceu a todos os que passavam para ser deles.
Você pegou algumas de suas roupas e fez para si lugares altos enfeitados de diversas cores, nos quais você se prostituiu. Nunca antes havia acontecido algo assim e jamais voltará a acontecer. E ele ficou tão ofendido que ele falou: Puxa, eu que fiz, você tão bela assim, você foi e me traiu, né? Nossa. Você pegou as suas belas joias feitas com ouro. 17. Você pegou as suas belas joias feitas com ouro e a prata que eu lhe tinha dado e fez para si imagens de homens, com os quais você se prostituiu. Você pegou os seus vestidos bordados e com eles cobriu as imagens. O meu óleo, o meu perfume, você pôs diante delas. A comida que eu lhe dei, a melhor farinha, o óleo, o mel com que eu a sustentava, você também pôs diante delas em aroma agradável, e assim se fez, diz o Senhor. Nossa, substituiu Deus aqui, né? Com todas as coisas que ele fez. Mas é o que o povo fez, né? Você pega ali Jerusalém, como ela traiu ao Senhor, né? E se a gente pegar e parar para pensar como hoje é assim também, né? É assim. O de Deus troca a presença de Deus por qualquer coisa. Qualquer coisa é mais importante que Deus, né? Tipo assim, eu confio no meu tato, né? Não preciso de Deus, não preciso buscar a Deus. Eu vou conquistar isso, porque eu sou eu. E é interessante que você pode ver e isso até no próprio povo de Deus. Que é Sim, para Jerusalém, é o povo qual ele libertou, né? É o povo qual sim. ele cuidou e com o tempo o abandonou. Então a gente pode ver isso com o próprio, vamos colocar assim hoje, que o próprio povo que se diz cristão, o abandonando e o traindo e o trocando por qualquer coisa. Nossa, como é forte isso, hein? 20. Além disso, você pegou os filhos e as filhas que teve comigo e os sacrificou às imagens para serem consumidos. Como se não bastasse essa sua prostituição, você matou os meus filhos e os entregou a essas imagens como oferta pelo fogo. Em toda, em todas as suas abominações e nas suas prostituições, você não se lembrou dos dias da sua mocidade, quando você estava completamente nua, revolvendo-se no seu sangue. Pesado, né? Pesado. Mas é aquela velha história. Eu não preciso de você, eu conquisto as minhas coisas por mim mesma, sozinha, né? Eu É, sou bonita, eu tô perfeita. é a gente voltar a pensar por que Deus estava tão irado com Jerusalém. Então não era só a questão do povo se prostituir, mas estava sacrificando seus filhos. O Baal, ele exigia o primogênito. Então era necessário a morte dos filhos. Então, e Jerusalém estava se entregando, né? E o povo estava se entregando. E eles literalmente esqueceram da lama que eles saíram, né? Do sangue que eles saíram, como Deus o tratou e voltaram de novo para a lama. Essa prostituição aqui que ele quis dizer é a troca da adoração, né? É trair ele, né? Uma traição, né? É uma traição. Você imagina só, você é casado, você vai lá, Sim, tira a pessoa da lama e casa com ela, porque Deus está comparando Jerusalém aqui, de novo, ó, Jerusalém é a noiva. Deus está comparando Jerusalém aqui como a noiva, então ele sim, recuperou ela, casou com ela. sim, Aí, de repente, ela começa a trair ele com outros deuses. Então, ela está cometendo um adultério, ela está sendo prostituta, ela está se entregando para outros. entendi. Então é muito louco essa comparação que Deus coloca para os profetas como É uma forte, né? prostituição. Por quê? Porque a prostituição, olha só, muitas vezes a traição e o adultério é só por um relacionamento, mas a prostituição é uma troca. É,
Então, tipo assim, eu tô me dando por você, mas você me dá algo em troca. Sim, A prostituição é isso. Então, o que que eles estavam fazendo? Eles estavam adorando outros deuses para ter algo em troca. sim. Então, eles estavam trocando o Deus único, aquele que salvou, libertou, curou, fez tudo por eles, por outro Deus que eles estavam esperando algo em troca, mas que eles nunca tiveram, além da perdição. É a mesma coisa como se eu tivesse que fazer alguma coisa, eu tenho que me sacrificar para adorar a Deus, é isso? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Jerusalém, a adúltera, 23. Depois de toda a sua maldade, ai, ai de vocês, diz o Senhor Deus. Você construiu altares e um lugar elevado em cada praça. Na entrada de todos os caminhos, você construiu um lugar elevado, profanou a sua beleza, se ofereceu a todos os que passavam e multiplicou as suas prostituições. Você também se prostituiu com os filhos do Egito, seus vizinhos, de membro avantajados, e multiplicou a sua prostituição para me provocar a ira. Aqui ele usa um termo bem assim propício para que fique entendida o nojo, o desprezo que Deus sente, né? Sim. Nossa. Por isso, 27. Por isso estendi a mão contra você, diminui o seu território e a entreguei à vontade daquelas que a odeiam, as filhas dos filisteus, que se envergonhavam da conduta depravada de vocês. E por ser insaciável, você também se prostituiu com os filhos da Assíria. Nossa, foi devastando, né? Toda aquela região e trazendo mais, quebrando mais a conduta que Deus tinha mostrado, né? O amor que Deus tinha demonstrado. Sim. 28. E por ser insaciável, você também se prostituiu com os filhos da Síria. E prostituindo-se com eles, nem assim ficou satisfeita. Pelo contrário, você estendeu as suas prostituições até a Caldeia, essa terra de negociantes. Mas nem com isso ficou satisfeita. E foi mundo afora, né? 30. Como é fraco o seu coração, diz o Senhor Deus. Pois você faz todas essas coisas que são próprias de uma prostituta descarada, construindo os seus altares da entrada de todos os caminhos e o lugar elevado em cada praça. Você não foi como a prostituta porque desprezou o pagamento. Você não foi como a prostituta porque desprezou o pagamento. Tipo assim, ou de graça, desde que você aceite os meus desejos de se depravar, de adorar outros deuses, né? Não, continua. O outro versículo é pior. Meu Deus. 32. Você foi como a mulher adúltera que, em lugar de seu marido, recebe os estranhos. Todas as prostitutas recebem pagamento, mas você dá presentes a todos os seus amantes, Senhor. Você faz isso para que venham de todas as partes adulterar com você. Com você, na sua vida de prostituta, acontece o contrário do que se dá com outras mulheres. Ninguém pede que você se prostitua, você faz o pagamento e ninguém paga nada a você. Nisso você é diferente. Eu vejo aqui uma atuação diabólica mesmo, que ele demonstra esse desprezo. Tipo assim, Jerusalém não pediu nada em troca para que profanasse a palavra de Deus, que né, nada em troca, ela simplesmente foi acabando, vamos dizer, acabando com a moral de Deus por tudo quanto é lugar, ele não vale nada, esqueceu de tudo que ele tinha feito. Eles simplesmente foram se entregando, né? Se você pegar a história dos reis, principalmente os do sul, você começa a ver eles foram abandonando ao Senhor. Conforme reis iam entrando, e é interessante que do sul sempre tinha aqueles bons e os maus, né? Tinha aqueles que buscavam a Deus, era sempre uma montanha russa.
mas a grande maioria abandonou o Senhor, ao ponto, quando a gente volta lá, de falar que ele pegou o seu coração. O que que eu vejo como o coração? O templo. Ele pegou o seu coração e o abandonou, e o sujou, e colocou outras imagens, outras coisas lá dentro. Então chegou ao ponto, se a gente pegar ali um pouquinho antes, ali em Jeremias, tinha estátuas de deuses egípcios dentro do templo. E, Nossa, e se você parar para pensar com a história do povo hebreu, quando a gente volta lá em Êxodo e vê as 10 pragas não é só para castigar aquele povo pelos 400 anos de escravidão, mas sim para mostrar aos egípcios que os seus 10 deuses não servem para nada contra o Deus único. E aí, o que acontece? Eles vão lá e volta a adorar aqueles deuses. Então, a gente vê essas palavras, você não consegue. Começa a imaginar um homem falando isso para sua esposa. É muito nossa, pesado, é muito forte. sim, Cara, você se adulterou por nada. E por ainda nada. você me traiu dando presente para quem você está adulterando contra mim. Nossa, muito pesado. Eu fiz tudo por você, você estava na lama, tirei aquele sangue, cortei o seu umbigo. Nossa, Não, é pensa, demais. ele vai falar, ele está falando aqui, eu fiz você rica, né? Rica. Era uma cidade próspera, rica. Só que aí chegou o ponto do que, nesse período aqui, Jerusalém já não tinha mais nada, porque ela começou a perder suas riquezas. Então, além de ela se adulterar, ela dava. Ela dava o que ela tinha ganhado. Então, tipo assim, é como se eu casasse com uma esposa rica, ou como eu sendo rico, caso com uma esposa, ela pegando a minha riqueza e distribuindo para com aqueles com quem ela adulterou. Cara, Nossa. Aí ele fica bravo e começa a condenação de Jerusalém, né? 35. Portanto, prostituta, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: por você ter derramado o seu dinheiro e deixado à amostra sua nudez nas suas prostituições com os seus amantes, por causa também de todos os seus ídolos abomináveis e do sangue de seus filhos que você ofereceu a esses ídolos, eis que reunirei todos os amantes que você quis agradar, tanto os que você amava como todos os que você odiava. Eu os trarei contra você de todos os lados e descobrirei as suas vergonhas diante deles, para que eles vejam toda a sua nudez. Eu as julgarei como são julgadas as adúlteras e as assassinas. Farei com que você seja vítima de furor e de ciúme. Vou entregá-la nas mãos deles, e eles derrubarão os seus altares e lugares elevados. Vão despir você, levar as suas belas joias e a deixarão completamente nua. Trarão contra você uma multidão, irão apedrejá-la e a cortarão em pedaços com as suas espadas. Queimarão as suas casas e executarão juízos contra você à vista de muitas mulheres. Acabarei com a sua prostituição e você não fará mais nenhum pagamento. Desse modo, desafogarei em você o meu furor e deixarei de ter ciúme de você. Estarei calmo e não ficarei mais irado. Visto que você não se lembrou dos dias da sua mocidade e me provocou a ira com todas essas coisas, eis que também eu farei recair sobre a sua cabeça o castigo que os seus atos merecem, diz o Senhor Deus. Não é fato que todas as suas outras abominações você acrescentou a essa depravação? Vendo esse pedaço aqui, da condenação de Jerusalém, você vê como que é, né? A gente estuda, e na minha cabeça, eu sempre tinha uma coisa tão boba, mas isso é importante para mim.
Eu ficava assim: "Por que eu tenho que orar por Jerusalém?". E aí depois eu falo assim: "Bom, eu tenho que orar por Jerusalém, porque lá tem muita guerra, porque é a menina dos olhos de Deus". Eu sempre vi essa parte, essa era a minha visão, porque eu tenho que cuidar de Jerusalém em minhas orações, e suas regiões ali. Mas agora eu vejo aqui, ele está muito irado. Então, é muito forte o que ele quer fazer com Jerusalém, então nós temos que orar pela misericórdia. Na verdade, ali ele fez, né? E é interessante Nossa. para pensar que vai haver toda uma destruição de novo. Só que o que eu vejo assim, qual que foi a nossa cultura? Hoje, eh, o evangelho do Messias, o evangelho de Cristo, ele é muito baseado em grandes teólogos, grandes profetas de 300, 400 anos atrás, ou até mais, né, se a gente pegar toda a história da igreja. E a gente precisa lembrar que depois dos anos 70, Jerusalém e Israel acabou. Aquele povo foi espalhado. Então, eu estava conversando esses dias com um pastor amigo meu sobre isso, e ele mesmo não tinha se atentado a isso. Quando a gente começa por que que é colocado na nossa cabeça que nós somos a noiva? Vamos colocar dessa forma. Porque quem criou essa ideia foram pessoas que não viam mais Jerusalém. Israel não existia. Que aí a gente tem o quem? A gente tem Lutero, a gente tem, ai, fugiu o nome dos cara, o próprio Spurgeon, a gente tem o Calvino, a gente tem João Armínio, a gente tem todos esses caras que foram grandes teólogos de 300, 200, 300 anos atrás, na época dos 1700, 1800, que foram eles que trouxeram essa ideia de que nós somos a Jerusalém, nós somos a Israel nova. Porque para eles, pensa só, a gente precisa também pensar questão de cultura e tempo. Não existia Israel. Não, mas é que acontece que aqui ele foi que a prostituição começou em Jerusalém, foi se estendendo nas proximidades e foi além, então chegou até nós, então nós estamos Sim, inclusos. sim, mas aí eu não estou querendo chegar a esse ponto, estou querendo chegar Ah, ao tá, ponto por que temos que orar por Jerusalém. tá. E aí, então para esse povo não existia Jerusalém. Então nós éramos como se nós fôssemos o novo Israel, vamos colocar assim. Só que em 1948, 1948, Jerusalém foi colocada de volta. Então, Jerusalém, o povo de Israel, o judeu, o mundo voltou os olhos para eles de novo. E aí a gente começa a ver as coisas da Bíblia começarem a acontecer de novo por causa de um povo que voltou a existir. Que para esses grandes teólogos que criaram grandes teorias, esse povo não existia. Então, por que, Éder, por muito tempo, para só, cara, olha o que Hitler fez. Cadê a igreja nessa época? A igreja era antissemita. A igreja não acredita, a igreja queria também matar os judeus. Por quê? Porque os judeus mataram Jesus. Olha a visão que esses caras tinham. Essa era a visão de Lutero. Então a gente precisa pensar assim, qual é a nossa visão hoje? Por que precisamos parar? Eu estava fazendo um estudo, eu estava, acho que ouvindo o Nicodemos, ele estava falando um negócio muito incrível. Ele falou assim: a gente precisa aprender a orar. A nossa oração muitas vezes é: Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. E a gente esquece qual que é a real, quando Jesus ensina, ó, Deus, Jesus, nos ensina a orar. E aí Jesus fala assim, cara, a primeira coisa que você faz na sua oração é mostrar a santidade de Deus na sua vida. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome. Entende? Então precisamos engrandecer aquele que é nosso. E aí você começa a fazer, aí você começa a estudar a oração do Pai Nosso pra você entender. Lá no final ele pede para aí você começa a pedir pelas suas coisas. E aí quando a gente pega os testemunhos de Davi e tal, traga paz para Jerusalém, é necessário. Quando a gente vê Paulo em Romanos
Coríntios 11, que ele fala sobre Jerusalém, sobre o povo judeu, ele fala, cara, o coração deles foi endurecido para que para que os gentios fossem alcançados. Então, cabe a nós interceder por Jerusalém. E quando eu faço uma oração assim, esse dia eu estava falando para a Márcia, quando eu peço paz para Jerusalém e um quebrantamento, é a mesma coisa de eu falar Maranata. Já parou para pensar nisso? É verdade. É Por- verdade. Porque se eu peço paz para Jerusalém, a Jerusalém ela só terá paz quando o anticristo vir e fizer um tratado de paz com eles. É verdade. Olha, Eu falo para que Jesus quebrante o coração deles ao ponto deles reconhecer Jesus como Messias, é o momento que Jerusalém vai estar se abrindo para a volta do Messias. sim. Aí já é o fim. Então, quando a gente ora por Jerusalém, a gente está orando para que Jesus volte logo e resolva Ah, o conflito com eles. E, como eu fiquei mais satisfeita agora dessas respostas. Olha só. Eu e, não tinha esse entendimento. Olha, com 54 anos é demais, hein? e a gente precisa entender que lá em Mateus 25, no finalzinho, quando Jesus está falando assim, quando o rei se coloca no trono e separa as ovelhas dos bodes, ele fala uma coisa que a gente precisa prestar atenção. A gente muitas vezes acha que está falando dos pobres, dos mendigos, dos presos de hoje. Não. Ele está falando de um povo que vai ser perseguido e das nações que acolheram e que não acolheram. E outra, vai fazer isso sem saber o que está fazendo. E aí ele fala assim: você que cuidou dos meus pequeninos irmãos. Quem são os irmãos de Jesus? Jesus é judeu. Então a gente precisa estar focado, precisa prestar atenção nessas coisas. E a própria religiosidade trouxe esse antissemitismo para nosso coração. Então a gente vive a nossa vida e esquece da noiva. E quando a igreja voltar os olhos para a noiva e começar a edificar essa noiva, aí o Messias voltará. Uau, muito bom. Minha visão, tá, gente? Você pode contrariar, acho que à vontade. Mas eu penso dessa forma. Eu compartilho. Achei muito bom. Vamos lá, Tal, 40. oi? Pode continuar. Tal mãe, tal filha. É o 44, tá? Eis que todos os que usam provérbios usarão contra você o seguinte: tal mãe, tal filha. Você é filha da sua mãe, que teve nojo do seu marido, de seus filhos. E você é irmã das suas irmãs, que tiveram nojo de seus maridos e de seus filhos. A mãe de vocês era Eteia e o pai de vocês era Morreu. Houve uma mistura, né? Os heteus com amorreus, né? Você para pensar ali que quando a Jacó abandonou Canaã Lá em Gênesis 12, né? e foi para o Egito, não, mais para frente, bem mais para frente. Aham. Lá no final já, na verdade, quando José já era governador do Egito. Jacó abandona o Egito, Jacó abandona, Deus abençoe. Amanhã a gente está de volta às 5 horas. Quando Jacó abandona o Egito, Canaã fica livre para todos os povos. Então houve uma mistura, né, com o povo etita e os amorreus. Então, e ali foram surgindo outros povos. E um pegou nojo do outro. Eu continuo, 46. Hã? continua que vai ficar legal. 46. A sua irmã mais velha é Samaria, que mora ao norte de você com as suas filhas. E a sua irmã mais nova, que mora ao sul de você, é Sodoma. Ufa! Ah, tá. Agora estou compreendendo os amigos. É Sodoma, com as suas filhas. Você andou nos mesmos caminhos em que elas andaram e fez as mesmas abominações que elas fizeram. E como se isso não fosse o bastante, você ainda se corrompeu mais do que elas em todos os seus caminhos. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, a sua irmã Sodoma e as filhas dela não fizeram o que você e as suas filhas fizeram.
Eis que esta foi a iniquidade de sua irmã Sodoma. Ela e as suas filhas foram orgulhosas, tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e os necessitados. Foram arrogantes, fizeram abominações diante de mim. Ao ver isso, eu as removi daquele lugar. Também Samaria não cometeu metade dos pecados que você cometeu. Você multiplicou suas abominações mais do que elas. E assim, com todas as suas abominações, fez com que as suas irmãs parecessem mais justas do que são. Agora, pois, suporte a sua humilhação. Você que advogou a causa de suas irmãs, diante dos pecados que você cometeu, que são mais abomináveis do que os pecados que elas cometeram, elas são mais justas do que você. Portanto, envergonhe-se e suporte a sua humilhação, pois você fez as suas irmãs parecerem mais justas do que você. Aqui, Eder, eu fiquei pensando, então por que ele consumiu Sodoma e Gomorra só? Eu acho bem interessante que a gente não presta atenção nos pecados de Sodoma e Gomorra. Isso aqui, cara, quando eu li isso daqui uma vez, eu falei, caraca, então é isso, né? Deus, ele não estava preocupado com a promiscuidade, com a prostituição, com como Sodoma estava se Por que você está ligando assim? Estou ligando para você. O quê? Onde é que você estava? Estou lá no computador. Mas eu chamei. Ele estava se preocupando, na verdade, com o que estava acontecendo com Sodoma, de qual forma? Ó, Sodoma era próspera. Olha que louco isso aqui. A gente passa e não presta atenção. Por que Sodoma foi destruído? Não era por causa da promiscuidade daquele povo, mas sim porque, olha só, Sodoma era próspera, orgulhosa, tinha que fatura de pão e próspera. Só que o que elas faziam? Vamos lá para Tiago. Quando o Tiago fala assim, qual que é a verdadeira religião? Cuidar dos órfãos e das viúvas. O que Sodoma fez? Pegou os pobres. O que um órfão e uma viúva é? Uma pessoa necessitada, que não tem mais quem cuide deles, certo? E aí a gente está aqui no versículo 49. Eis que essa foi a sua iniquidade e das suas irmãs. Lembra-se, quando Deus destruiu Sodoma, não foi só Sodoma. Foi Sodoma e mais 5 cidades em volta. Tá? E a gente só lembra de Sodoma e Gomorra, né? Sodoma e Gomorra eram as maiores. As maiores. Mas as cidades vizinhas, 5 cidades foram destruídas. E aí ele fala assim, elas e suas filhas foram orgulhosas, tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade. Então, eles tinham fartura de pão, eram tranquilos porque eles não tinham guerra. Mas nunca apararam os pobres e os necessitados. Deus se preocupa com isso. Então, imagina assim, provavelmente houve um clamor a Deus desse povo que era pobre e necessitado. Então Deus veio com castigo. E era uma cidade, por que Deus fez aquilo com Sodoma e não fez com Jerusalém, de queimar e destruir de uma vez? Lembra quando Deus vai para Abraão? Eu também fiz essa pergunta quando eu estava lendo. Por que Deus não vai lá e conversa com Abraão? E Abraão, o que ele faz? Ele intercede pela cidade. Certo? Na verdade, ele está intercedendo por Ló. Mas ele intercede pela cidade, que ele fala assim, mas Senhor, se tiver 50 justos, ele fala, não destruirei. Mas Senhor, se tiver 40, ele vai baixando, né? Se tiverem 10 justos, eu não destruirei. Então, por que Jerusalém foi diferente? Porque Jerusalém tinha justos. Ah, tá. Tinha um pouco mais que... Não, tinha pouco mais, não, tinha muitos. Porque para pensar, você já pensou para calcular quantos foram para o exílio e voltaram depois de 70 anos? Então, aqueles que foram capturados e levados para o exílio, nossa, que castigo! Não, o castigo foi a morte. O exílio foi uma salvação.
Vou te tirar daqui, da onde vocês estão desprotegidos, vocês são fracos, vocês não têm capacidade de lutar contra esses impérios que eu coloquei, isso é o Senhor falando, que eu coloquei contra vocês, então vou levá-los como escravo para a Babilônia. Lá vocês vão sobreviver, vão voltar a crescer, e depois de 70 anos vocês voltarão para Jerusalém. Com outro rei. Então, por que Deus não destruiu Jerusalém como destruiu Sodoma? Porque haviam justos. Compreendido. Uhum. Essa foi a pergunta e foi respondida. Obrigada. Sodoma e Samaria voltaram a ser o que eram. 53. Restaurarei a sorte delas, a de Sodoma e de suas filhas. Porque ele quis restaurar depois que ele depois que ele fez a destruição? Não dá para saber qual foi o tempo aqui, né? Vamos continuar lendo para ver qual que é a ideia. Tá. 53. Restaurarei a sorte delas, e a de Sodoma e de suas filhas, e a de Samaria e de suas filhas. E restaurarei também a sua sorte entre elas, para que você suporte a sua humilhação e seja envergonhada por tudo que você fez, servindo-lhes de consolo. Quando as suas irmãs, Sodoma com as suas filhas e Samaria com as suas filhas, voltarem ao seu primeiro estado, também você e as suas filhas voltarão ao seu primeiro estado. Não é de fato que nos dias do seu orgulho você usou o nome de sua irmã Sodoma como provérbio, antes que se descobrisse as maldades que você fazia? Agora você se tornou como ela, objeto de zombaria das filhas da Síria e de todos os que estão ao redor dela, as filhas dos filisteus que a desprezam. Você terá de sofrer as consequências da perversidade e das abominações que você praticou, diz o Senhor. Eu posso imaginar que ele está falando de um tempo vindouro, dessa parte, de que ele restaurará tudo, né? Ah, entendi. Então ele restaurará tudo, tanto Sodoma como Samaria, até a própria Jerusalém, né? Uhum. E ao mesmo tempo que ele fala dessa restauração, ele começa a comparar Jerusalém com esses locais, né? Sim. Porque A Samaria foi a briga dos judeus são com quem? Com os samaritanos. Quando a gente pega na época de Jesus ali, eles é o mesmo, se você para pensar, é quase o mesmo povo que não se davam bem. uhum. Então eu vejo essa que pode ser um tiro ali meio que para frente, né? Eu restaurarei, porque se você para pensar, a minha ideia é que Deus restaurará tudo. E só que sem o pecado, né? Que traz toda a abominação. Aliança eterna. A 59. A aliança eterna já seria a volta de Cristo. Aí, está vendo que está caminhando para um futuro? Bateu. Porque assim diz o Senhor Deus: eu farei com você o mesmo que você fez, pois você desprezou o juramento e quebrou a aliança. Mas ainda na vingança aqui? Então aqui seria a grande tribulação? Lembra que eu falei que ele está mostrando coisas que aconteceu com Jerusalém naquela época? E a gente vê quando um profeta fala, principalmente Ezequiel, Daniel, esses caras, eles estão falando também de algo futuro. Entendi. Então a gente pode estar vendo coisas que aconteceu com Jerusalém sendo destruída pelo seu pecado na época dos reis, né, Babilônia, e a gente pode ver também Jerusalém que vai ser destruída no futuro com a ira do Senhor. Então a ira do Senhor foi derramada sobre Jerusalém naquela época, assim como será derramada sobre todas as nações no futuro. Olha aí o motivo da oração, né? Então a gente consegue, quando a gente vê essas profecias, a gente tem que pensar no que aconteceu
e no que há de acontecer. Então, Ok. Deus fala com o profeta de duas formas. Fala, ó, isso vai acontecer e a gente historicamente viu acontecendo, só que a gente consegue ver também essas coisas que irão acontecer. Muito bom. 59. Porque assim diz o Senhor Deus: eu farei com você o mesmo que você fez, pois você desprezou o juramento e quebrou a aliança. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da sua mocidade, e com você estabelecerei uma aliança eterna. Olha aí. Então você se lembrará dos seus caminhos e ficará envergonhada. Quando receber as suas irmãs, tanto as mais velhas como as mais novas, eu as darei a você por filhas, mas não pela sua aliança. Estabelecerei a minha aliança com você, e você saberá que eu sou o Senhor, para que você se lembre e fique envergonhada, e nunca mais abra sua boca por causa da sua humilhação, quando eu lhe houver perdoado tudo o que você fez, diz o Senhor. Então, ele vai dar um esquecimento? Vai dar uma restauração, né? Uhum. Não é a questão de esquecimento, é a restauração. Da restauração que é de tal forma que ela não vai precisar lembrar de nada do passado. Minuto só. Peraí. Imagina Messias, Minuto. a volta do Messias, o que será? Sim. O que será o reino eterno? Posso dar um belo Ah, daqueles pode pequenos. aparecer. O reino eterno é isso, entendeu? O reino eterno é você pegar e pensar o que Jesus vai trazer? Restauração de tudo. Sim. Então, o que passou, passou. Vamos colocar assim hoje, uma prostituta se converte e é transformada pelo Senhor. E aí? Ela vai ficar se humilhando das coisas que ela passou? Não. Não. Ela é uma nova criatura que está em processo de restauração. Sim, Certo? sim. Vou colocar aqui, ó. Uhum. Vocês já viram o testemunho da Sarah Shiva? Sim. O testemunho dela é incrível e é mais ou menos isso, entendeu? Ela conta no testemunho dela que ela carregava pacotes e pacotes de camisinha dentro da bolsa dela. Nossa. E aí ela conta que hoje faz mais de 20 anos que ela está se santificando, que ela não tem relação com ninguém desde quando ela se converteu. Então, por que ela conta sobre o passado dela? Para que haja transformação na vida de outros. Sim. Para que isso é um testemunho. Hoje, para nós, isso é um testemunho. Sim. Só que com o reino eterno, isso será passado, jogado. O que vale é agora daqui para frente. Quando nos tornamos nova criatura, o que vale é daqui para frente. O que passou serve para a gente dar uma olhada e falar: eu errei lá, não vou errar de novo. Olha, eu fiz assim, aprenda comigo, não faça de novo. Testemunho para outros também, exemplo, né? Entendeu? Entendi. Então, por isso que ele não dá esquecimento, porque serve como um alerta, exemplo. Entendi. E aqui é bem interessante, ó. Que eu achei bem legal quando ele fala assim: eu as darei a você por filhas, mas não pela sua aliança. Olha, cara, pensa só. Quem vai governar? Quem é o rei? Jesus. Jesus, ele é o quê? A gente está lendo o Antigo Testamento. Jesus é a nova aliança. Sim. Então ele está falando aqui: estabelecerei uma aliança com vocês. Mas não pela sua, porque talvez ela pense assim, Mas nós, não, né? Podemos pensar, sou merecedor, eu, né? Para não se não nos engrandecermos. qual que era a antiga aliança? Ai, Qual não que sei. era a maneira de você ter um povo separado? Era a circuncisão. Ah, tá. A circuncisão era a aliança que ele fez com Abraão. Sim. E Jesus é a nova aliança. Então ele pegou essa antiga aliança e deixou fora. Não é mais necessário. A circuncisão hoje é dentro do nosso coração. Sim. Então quando ele fala ali, ó, e as darei para vocês como filhas, então pensa só, Jerusalém continuará sendo a cidade mãe, é onde o Messias governará. E aí eu te darei, só que aí elas serão, mas não pela sua aliança antiga. Estabelecerei a minha aliança com vocês. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Então,
a gente está vendo aqui o quê? Uma restauração de Jerusalém, e aí a gente volta lá nos versículos anteriores, quando fala assim que transformará seu coração de pedra em carne. Sim. Então voltaria a ter uma aliança com vocês, só que agora a aliança verdadeira, a aliança que purifica e te tira de todo pecado. E aí, ó, nunca mais abra sua boca por causa da sua humilhação, para que você não tenha mais vergonha. E quando eu houver perdoado tudo que você fez. Cara, é ler o contrário. Ela diz assim, ó, quando eu houver perdoado tudo que você fez, a sua humilhação não precisará mais sair da sua boca. Não Será precisa soberano lembrar. sobre todas as outras cidades. Coisa linda. Nossa. Eu acho que é Muito isso, bom. cara. Deus é muito bom. E ele faz as coisas. E aí, quando a gente fica pensando assim, mas esse Deus do Antigo Testamento era muito malvado, era um juiz que mata todo mundo, não sei o quê. Não, ele está cuidando dos seus pequenos. Lembra que eu falei? Ali no meio daquele povo perverso, ainda haviam justos. Havia justos, né? Não era um só. E Eram se você muitos. não elimina o povo perverso do meio dos justos, os justos podem se corromper. Pode. É Então, como tomate na caixa, né? Tomate estragado. um tomate tá podre já era, né? Já era. Então, eu vejo Deus fazendo uma purificação, assim como ele vai fazer no futuro. Então, para extinguir o pecado da terra, foi necessário vir Jesus. Agora, para eliminar de vez todo o pecado, é necessário que o grande dia do Senhor aconteça. E esse grande dia virá para destruir todos que são ímpios. Nenhum ímpio sobreviverá. Não tem jeito. Então, por isso que eu vejo assim, é urgente, precisamos proclamar o evangelho do reino, para que todos aqueles que são eleitos do Senhor sejam salvos, para que todos aqueles que tiverem o coração voltado para o Senhor sejam salvos. E que quando no último dia, quando a gente for cobrado, o sangue desses não sejam cobrados de nós, porque nós fizemos a nossa parte. Amém. Fechou, gente? 6:05. Acho que foi bom. Nossa, foi ótimo. Foi muito grande esse capítulo, e se a gente não fosse parando, nós não teríamos tanto aproveito como tivemos, né? Sim. Muito bom. Compreendi muitas coisas hoje, foi muito bom. Legal, gente. Uhum. Vamos finalizar então. Hoje, quem sentir vontade de orar, fique à vontade. E aí a gente encerra. Pai Bora. querido. Pode orar, Vanderlei. Paizinho, aqui estou para agradecer e aprender com o Senhor. Pai, te rendo as graças para que tudo nós viemos a fazer a tua vontade, para a tua glória, Pai. Abençoe todos aqui presentes que levantaram para ter um pouquinho de entendimento da palavra do Senhor. Queremos agradecer por nos acordar, nos levantar, abrir os olhos, poder respirar e aprender mais um pouco de Ti, Paizinho. Agradecemos grandemente por tudo que somos, por tudo que estamos fazendo, e que o Senhor cada dia mais nos capacita para glorificar o Teu nome e conquistar mais corações para o reino. E que o Senhor nos abençoe nesse dia grandemente para a Tua glória, Pai. Podemos edificar o Teu nome, levar a palavra em todos os cantos do mundo, e para que nós podemos aprender cada dia mais, e que façamos um excepcional dia, com muito
com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho, e podemos cada dia estar aprendendo mais, Senhor. E agradecer por estar sempre aqui presente, e que abençoe todas as pessoas que entraram e os que não entraram também, Senhor. Por algum motivo não esteja aqui, mas que volte a compartilhar e aprender junto. E a gente aprendeu muito hoje. Foi muito gratificante e muito emocionante. Obrigado, Pai, por tudo que tem feito por nós. Em nome de Jesus, que façamos um excepcional dia a todos. Amém. 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 Amém.